Voltamos então com mais um podcast, o podcast mais helicopterizado, o podcast mais tunado, o podcast mais helps, o podcast que é estrogonófico, o podcast que é inoxidável. Esse é o Fliperama do Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Rio Grande do Sul, junto comigo o DJ Alexandre. E digo mais, hein? Segundo melhor podcast de jogos do Brasil. Quem disse isso? Eu nos auto-titulei. Ah, então tá bom, tá perfeito. Não precisa nem dizer que sim, nem que não, né? Cara, se houvesse uma votação, com certeza a gente ia ficar em segundo disparado. Quem que ia ficar em primeiro? Todos os outros. O podcast Mulambinho Game. Então, vamos lá. Junto comigo também e com o Alexandre, ele que vem direto do meio do país, ele é o cara que trabalha vendendo o rabo do jacaré. Alisson. Não, agora eu voltei pro frigorífico, não vendo mais. Ele vende carnes de jacaré agora. Isso, ele trabalha com a Free Jacaré agora. Ele trabalha na Free Jacaré. Free Jacaré. E vindo no início do país, lá onde que não tem horário de verão, agora aqui no Rio Grande do Sul é 8h55, lá deve ser 3h30 da tarde. Ele que é o cara que tá mais perto de Quixeramobim, Marcos Melo. Eu sou o cara mais matraque dessa gravação, né? Eu sou a pessoa mais, como é que é, helps que tá nesse podcast. E chame a vinheta do Carlinho Eloy ali, que a gente já fala qual é o assunto e a gente tem mais recadinho aí. Lidl e audiência. Então, agora, depois que o Carro Velho Locutor fez toda a chamada especial que a gente falou com ele, a gente queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast, todo mundo que tá comentando. Agora nós temos um hater do Alexandre, que isso é uma coisa que tem que ter um podcast que tem muita opinião pra dar pra alguém, pra ter hater, né? E a gente vai abrir a palavra pro Alexandre. Alexandre, tu tá feliz então? Eu tô feliz, isso significa que nós temos ouvintes, mas eu não entendo por que alguém pode me odiar. Eu sou tão legal. Tu é um cara simples, né? Como é que é? Tu é um cara insípido. Eu sou um cara insípido, inodoro e inorgânico, né? Isso, insalubre. Incolor. Insalubre. Incolor, insalubre e inveterado. Isso, e é o monstro sagrado do podcast, como o tu já monstro falou. sagrado do podcast. Então, olha só, obrigado a todo mundo que tá comentando. O cara lá do MachineCast comentou, elogiou a gente. A gente foi citado no site Los Chicos lá com ele. Ele fez uma listagem de 10 podcasts de assuntos diferentes. Ele citou a gente como videogame, dizendo que a gente falava muito bem. Eu queria saber assunto, como é né? que esse rapaz do Los Chicos, porque provavelmente é Los Chicos a pronúncia, Chegou até nós. A gente até podia convidar ele pra participar de algum programa, porque eu fiquei impressionado, cara. Como é que ele se afundou tanto pra chegar até nós? Então, a gente queria agradecer a todo mundo que tá comentando, ouvindo. A gente tá numa margem, numa PG já, deixamos de ser uma PA. Ó que bonito, que falar uma coisa bonita, né? Estamos logo a gente vai ser conhecido no mundo inteiro e vai dominar o mundo como Pink. E mais algum recadinho aqui da paróquia de alguém? Não, eu só queria dizer que só isso. É só isso? É só isso. Eu queria dizer que tem uma coisa, só digo uma coisa, não digo nada. E ainda digo mais. Só digo isso. Isso aí, então. Chama a vinheta que nós vamos falar o assunto e vamos começar, então. Lidl e audiência. Então, o assunto hoje, para começar do começo, iniciando do princípio, e depois vamos pro meio e pro fim. Hoje o assunto é consoles que a gente nunca chegou a jogar, ou na época que eles foram lançados e algum tempo depois a gente nunca jogou, só teve acesso ao emulador, ou atualmente, no presente agora, a gente conseguiu jogar. Então, esse é o assunto que talvez, não sei se outros podcasts falaram ou não. Se falaram, foda-se, a gente vai falar melhor, porque a gente é... o quê? Cabriocárico. Batráquio cabriocárico. Inoxidável ainda. Então, helicopterizado. Helicopterizado. E vocês merecem... Vocês têm que ter o nosso respeito tecnológico. Vocês todos têm nosso respeito tecnológico. E se ficou meio confuso a anunciação... Se fala anunciação aí no Amazonas também, Marcos? Fala, anunciação, já me chamar de discussão, embora não tenha nada a ver. Então, pra quem achou complicado a anunciação do Guilherme, que ele se atrapalhou meio um pouco... Não me atrapalhei, cara, porque eu sou um cara que tem o dom das palavras faladas.
Mas sabe que sempre tem um que um João sem braço que se atrapalha, né? Um Rubinho Barrichello que vem depois. Tipo o Alexandre falando, né? Tipo eu falando. Que o assunto é videogames que eu só joguei no emulador, resumindo. Ou a gente só teve acesso agora. É isso aí. Porque, por exemplo, o Alexandre, que tem a coleção dele de Saturnos e 3DOs, e o Guilherme lá, como não é bobo nem nada, pegou e aproveitou e joga, né, até hoje os videogames dele, né? Então ele não só jogou via emulador, mas como também teve recentemente o físico dele. Isso, a gente vai começar logo com o Sega Saturn, que é o console um dos mais batráquios dos anos 90 ali, que pouca gente teve acesso. E o Alexandre, que é o cara presente nesse podcast aqui, inoxidável, ele tem apenas 3. Por isso a gente deixou a gente começa do começo com esse esse console. Quem nos anos 90 chegou a jogar um Sega Saturn dos 4 presentes aqui? Eu. Marcos? Cara, não. Eu não consegui. Na locadora onde eu joguei, os caras não curtiam muito o Saturno, então nem chegaram a pedir. Eu joguei Dreamcast, né, na mesma locadora, mas não joguei Saturno. E tu, Alisson, que tá gravando dentro da baleia da Mob Dick ou do Pinóquio? Eu não sei. Cara, não existe não sei, cara. Como assim, cara? Jogou ou não jogou? Eu não lembro, cara. Eu não lembro, parece um nenenzinho. Filho, tu fez isso. Eu não lembro. Eu não sei, mano. Eu não sei. Sabe por quê? É que eu tenho muita confusão entre o Sega Saturn e o Sega CD. E eu jogava na casa dos outros. Cara, tinha o negócio era do tamanho de um toca-disco. Aí era o Sega CD, cara. Se ele era um quadrado então bonito, parecendo um Dreamcast... Um videocassete pequeno. Um Dreamcast pequeno, isso aí. Dreamcast anabolizado, aí era o Saturno. Isso aí. E aí, decidiu? Então eu joguei. Então tu jogaste? Jogaste na casa de alguma pessoa que eu nunca mais vi na vida. Alisson, se alguém te pergunta, jogastes, tu tem que responder no tempo verbal certo. Joguestes. Joguei isso. Se te perguntar, se tu mora em Porto Alegre é assim, jogaste? Sim, joguestes. Faz a pergunta assim, tu és? Tu sabes? Tu queres? Isso, tu querdes? Eu inventei a conjugação verbal. Deixa eu fazer querdes e tu verdes. Deixa eu fazer um disclaimer, porque senão as pessoas vão pensar que eu ando por cima da carne seca. Eu realmente tenho 3 consoles do Sega Saturno, mas somente um deles é funcional. 2 eram funcionais, o Saturno branco japonês e o preto. O transparente, que é o japonês, mas a Tectoy comprou o lote e fez uma modificação no sistema de cor. Tem um chip conversor de sinal de TV dentro dele, e que eram os funcionais. E o preto, que eu comprei no estado, né, mais pela carcaça mesmo. Mas daí o branco, ele deu um props, ficou sem som e não consegue ler os jogos. Mas o estado foi Rio Grande do Sul? Comprei no estado do Rio Grande do Sul, é verdade. Mas isso aí é assunto pra outros carnavais, né? Hoje a gente quer falar sobre a jogar. Olha só, eu morava em Bento Gonçalves, onde o Alexandre hoje reside. Lá tinha 2 locadoras principais e nenhuma tinha o Sega Saturn. Foi assim um pulo. Era só Mega Drive, Super NES e pularam pro Play 1. Assim, foi bem assim a locadora, então era Sega Saturn, era só em revista. Não, isso foi o passo natural, porque o Play 1 veio depois desses videogames. Não, eles poderiam ter comprado, mas ninguém quis comprar, eles esperaram e compraram direto o Play 1, as 2 locadoras, então só tinha Play... não, minto. Uma locadora comprou o Play 1 e a outra não quis comprar o Play 1 pra competir, comprou o Nintendo 64, lembrei. Então eles tinham públicos... Uma guerra. Lembrei, eles tinham públicos totalmente diferentes. Agora que eu lembrei. Eu joguei o Mario 64, porque era o único cartucho que tinha na época. O público da locadora do 64 era o público bocó da Nintendo, e o público da outra locadora era o público supimpa do PlayStation? Não, porque ainda não existia essa guerrinha tanto de marcas, essa religiosidade de marcas como tem hoje. Não tinha, vamos jogar jogo de luta, não tinha no 64, né? Então vamos pro Play 1, né? Não, tinha os jogos de luta no 64, sim. Tinha o... Cara, quando chegou não tinha. Só tinha no 64, quando chegou o Mario 64. Tinha esse, não tinha outro cartucho. Aí chegou o Play 1.
O Play 1 tinha aqueles demos e tinha, alguém me corrige, qual que era o jogo de luta? O Toshinden e o Marvel vs Capcom, alguma coisa assim, que ele demorou um pouco pra chegar. Tinha o Tekken 1. Não era de Tekken, não era 3D. Guilherme, tu tá desvirtuando esse podcast, tu vai ser sacado desse podcast de novo se continuar assim. Serei sacado, eu sou uma bola de vôlei. Bola de vôlei. Serás-te sacados. Fale com sotaque daqueles caras antigos, manja, tipo da época de Jesus. Vós Messê será decapitado dessa conversa. Vamos seguir o baile então, olha só. Segue o baile, vai lá. Conta tu, Guilherme. Então, tu que puxou o assunto, qual foi desses aí que tu nunca jogou? Cara, qual desses aí? Tu só citou o Saturno? É verdade, então. Tu que é o rosteiro, tu que se vira aí, vai lá. Tá, vamos lá, olha só. Eu tive acesso ao Saturno, eu vou fazer no Saturno do Alexandre. E o primeiro jogo que eu joguei no Sega Saturno foi o... filha da puta. O Daytonausa, que eu fiz o vídeo no Instagram fazendo cavalinho de pau com um cavalo. É isso aí. Não. Drift de cavalo. Drift, muito bem. Um drift de cavalo. Quem aqui já fez um drift de cavalo? Eu. E eu acho que eu deletei a minha conta do Instagram, nem tem mais. Tava lá, eu fazendo... não acredito que tu apagou isso, cara. Eu sou um cara chato, né, cara? Tu é um cara que fala muito cara, sabia, cara? É isso aí, cara. Cara, caramba, cara-ô. Que coisa, cara. Mas eu ia perguntar uma coisa, o Daytonausa, ele saiu pro Dreamcast também, não saiu? Porque eu acho que eu joguei... Saiu o Daytonausa pra Dreamcast, saíram 2 Daytonausas pro Sega Saturno, o Daytonausa e o Daytonausa CCE. CCE? Nossa. Championship Circuit Edition. Só Jesus, que ele saiu com muitas melhorias visuais, mas cometeu um pecado mortal. Um pecado mortal pra mim. Não tem a música do Daytonausa. A Daytonausa não tem? Não tem. Não. Sério? Não tem a música do Daytonausa. Mas voltando pro tema um pouco do podcast, deixa eu falar uma coisa interessante aqui. E como eu também conheci os jogos de Saturno primeiro por emulador, né? Depois eu fui ter acesso a um console e tal, e fui jogar nesses eventos de anime da vida, e sempre tem, né, os consoles antigos, e eu sempre pego o Saturno pra jogar porque é bem legal. Principalmente o controle dos jogos de luta. E era difícil emular o Saturno até pouco tempo atrás, né? Inclusive, um emulador bem legal pra rodar os jogos do Saturno é o SSF, que atualmente deve estar na versão 0.12, sei lá. E o Alexandre disse que o Yabalzi também é legal, mas eu nunca consegui manipular ele direito pra rodar recentemente jogos de Saturno. Quando a gente gravou pro canal, a gente duas vezes duplar, quando a gente gravou pro canal o Daytonausa FIFA 96, a gente teve uma dificuldade imensa pra rodar lisa. A gente chegou a gravar até o Need for Speed 1, mas não ficou legal não, se eu não me engano. Não, o Need for Speed foi pro 3DO. Quando a gente jogou, não ficou tão legal. Os vídeos não tá no Porsche, o FIFA 96 ficou... bem aquém do que poderia ser, tanto que a gente chamou o vídeo de travando tudo até a última ponta, né? Exatamente, mas o problema do FIFA era a otimização no próprio Saturno. Comparado com o PlayStation, ele é um jogo em fase alfa, então a culpa não era do emulador, na verdade. Mas pergunto para ti, Alexandre, presente. Pergunte-me. Pergunto para tu, que tu és o conhecedor do Saturno. A versão do emulador, ela rodaria melhor ou pior que a versão do console? Ela não consegue o mesmo nível de desempenho do Saturno, cara. Ela tem... A não ser que você seja o O do Borogodó na configuração do SSF, que ele tem uma miríade de configurações. Mas o quê? Miríade. Um catamarã? É um catamarã, é um Leviatã. Catamari. Leviatã, cara. É um Leviatã, é um Golias. Tanta configuração que tem. E tu tem que ser realmente muito bom pra saber tem que ser o mestre Kami das configurações, então. Dependendo do que você configurar, ele vai ficar melhor, vai ficar pior, mas ele não vai conseguir o mesmo nível de desempenho do console. Exatamente. Mas um dos motivos que foi difícil emular o Saturno até recentemente é porque ele era um console que tinha uma arquitetura de hardware muito complexa, né? Ele tinha 2 processadores principais, se eu não estiver enganado, mais 2 processadores gráficos. Na Wikipedia diz que era um total de 8 processadores. O Alexandre discorda. Eu quero que ele... não discordo não. São 2 processadores de vídeo, tá certo? 2 CPUs, ele era bem processado.
o processador que controlava a unidade de CD, o processador de som... Que controlava um processador. O processador de som. Quanto que já deu até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tinha um chip que fazia o intercâmbio entre as duas CPUs, se não me engano. Não sei, não sei ao certo agora se era montar os 8, assim, de cabeça, né? Não vou ficar aqui abrindo sites e coisa e tal. Mas ele tipo, tinha um processador que regulava os dois processadores? Isso? Eu acho que tinha um cara que fazia o meio de campo entre eles, cara. Era uma arquitetura muito bizarra, porque ela não foi concebida originalmente assim. Ela foi feita vários remendos durante o projeto, porque eles viram que o Play ia chegar chegando e eles estavam com um projeto do tipo Neo Geo. Super bom para jogos 2D e dá pro gasto para 3D. Aí quando eles viram que o Play ia vir super bom para 3D e dá pro gasto para 2D, o inverso, aí eles tiveram que mudar o projeto, mas virou aquilo, né? Sabe qual que é um detalhe muito importante na construção do Saturno que atrapalhou ele? Que nós vamos deixar pro nosso podcast falar melhor. E eu vou encerrar com isso aqui. Quando eles descobriram, cada pouco eles descobriam um novo problema, os caras diziam assim, põe mais um processador aí para resolver isso aí. Acabou. Vamos lá. A gente vai deixar todos esses dados técnicos, erros, falhas, problemas, coisas boas e ruins pro nosso super, hiper, ultra, mega blaster e podcast definitivo falando sobre o Sega Saturn. Aguarde, como diria a lenda do podcast do Sega. Como diria o Didi Mocó, aguarde e confie. Mas aguarde muito. Só pra dar uma prévia, né, do que seria esse podcast, eu separei um link que vai estar na postagem, que ele compila vários erros da SEGA que levaram o Saturno ao prejuízo, né, que levaram ele à bancarrota. A bancarrota? É bem interessante, inclusive ele cita isso que o Guilherme falou. O erro foi ter existido o principal dele. Não vamos entrar em detalhes, fique aguardando. Acho que talvez. Eu tinha conversado, tava em off, a gente falado de lançar na edição 50 com todo ele completo, sem dividir em parte, pra pessoa não perder. Pra pessoa nenhuma escutar, né, seu maluco? Tu acha que alguém vai ficar escutando 3 horas de podcast? Cara, vai ficar interessante, cara. É um álbum do Pink Floyd, né? O Jovem Nerd já lançou assim, outros podcasts menores lançaram e o público adorou, porque disse, é melhor do que dividir em 2 partes, ficar esperando a segunda parte e tal. Então, pessoal, vamos lá, vamos seguindo o baile aqui. A gente falou sobre o Sega Saturn, talvez pouca gente, mesmo sendo tendo a versão Tectoy, pouca gente teve acesso a isso aí, principalmente eu que morava em cidade pequena. Era muito difícil, outros consoles nunca chegaram a botar os pés. Não me venha com churumelas, porque eu morava em Frederico Westphalen e eu joguei o Sega Saturno no lançamento não, mas era 1995 ou 94. É mais certo ser 95. Eu só peguei a minha pessoa humana como exemplo, né? Então, pra fechar o Sega Saturn, que eu gostaria de ter jogado na época, e consegui jogar, enfim, isso só no ano de 2014 pra 2015, consegui jogar um Sega Saturn, e eu recomendo total mega fucking Daytonausa. Daytonausa é o cara, não é? Daytonausa é o jogo de corrida pra se divertir. Alguém lembra aí do Moto Racer, aquele jogo de corrida de moto do Play? Eu joguei muito no computador. Pois é, o Moto Racer é a versão Daytonausa. Não joguem! Não, digo, se você quer se divertir numa corrida, é jogar Moto Racer. Quer corrida no Play. Quer se divertir jogando no Saturno, é Daytonausa. E também eu queria deixar mais uma dica, já que o Alexandre ele compactua com a minha ideia. Eu queria deixar o jogo, o Bomberman, que é muito bom também. Nossa, velho, puta merda, Saturno Bomberman, como é que eu esqueci? A gente não pode esquecer que dá pra jogar até em 10 peão, né? Isso é inadmissível, Marcos Mello. Vai perder o doutorado por causa disso. Sim, eu gosto de Bomberman pra caralho. Se eu fosse teu professor na banca, eu ia te rebaixar a nota. Não, eu ia te dar uma chinelada na cara. Se fosse da minha banca de avaliação, né, eles iam falar, como é que tu esqueceu de falar de Saturno Bomberman? Mas a minha recomendação é o Knights, cara. Ninguém falou aí, vocês dois, Knights into Dreams. Como eu nunca joguei no Saturno, só joguei no PC, eu queria ter acesso àquele maldito joystick, que eu acho ele muito bonito. Mas não é dica, né? Alisson, tu que tá muito quieto aí, tu parece o cara que come pelas beiradas e solta alguma coisa, mas não falou nada. O que tu achas? O que tu és? O que tu pensa? Qual que é o maldito joystick que você tá falando? É um que foi lançado analógico no Japão pra jogar o Knights. É o projeto do controle do Saturno, cara. Isso. Do Saturno não, do Dreamcast. Ou como falam alguns, Dreamcast.
Drink Quest, o Drink Quest. Então, eu joguei Samurai Shodown, eu acho, no Saturno. É o único jogo que eu joguei. Samurai Shodown. Shodown. O que é? É forró pé de serra? Isso. Foi o samurai, esse samurai de desligar, tá ligado? Samurai Shutdown. Samurai Shutdown. É o único que eu joguei. Se for o videogame que eu tô pensando que eu joguei na casa da pessoa que eu não lembro da pessoa. Mas foi só esse, nunca emulei ele, nunca... Então sei lá. E o jogo é bom, né? Samurai Shutdown. Ou bom. Spirit, depende, porque a versão japonesa e americana tem nomes diferentes, mas é a mesma coisa. A versão do Sega Saturn, lembrando que tem aquele personagem gigante que na versão do Super NES e do Mega eles podaram, né? Que o videogame não ia com... O terremoto, o Earthquake. O cara é gigantão lá. Então, eu também queria falar que o Samurai Shodown é um jogo bem legal. O do Mega Drive era bem complicado de jogar, mas não era tão ruim assim. E tem mais alguma dica de algum jogo tão bom quanto? Olha, eu acho que dá pra citar também um pacote, uma coleção de jogos que é o Sonic Jam, que tem o Sonic 1, 2 e 3 e o Sonic Knuckles. Tem os 4 jogos do Sonic dentro do CD. E tem a fase especial que eu diria que se o Sonic fosse feito daquela forma, ia ser bonito, mas não ia funcionar. Porque é quase como um Sonic dentro do mundo do Mario 64. Mas ficou muito bonito, vale a pena, vai ter o link no Porsche com todos os desafios que você pode fazer dentro da fase 3D do Sonic. Cara, tu não tá falando por acaso aquela que tem que pegar umas bolinhas coloridas e fica andando em 3D como visão terceira pessoa? Exatamente, Isso é a fase de bônus. Isso não é a fase de bônus, é o Sonic World, o mundo do Sonic, em que eles apresentam o que talvez poderia ser um Sonic 3D, mas eu acho que aquela mecânica não ia funcionar, porque ele é muito parecido com o Mario 64, ele é cadenciado. Ah, tá. Pensei que fosse porque as fases de bônus são mais ou menos assim. Não. É só pra você ter o gostinho de como seria um Sonic em 3D. Vale a pena pela trilha sonora, pelo gráfico bonito. O bonito no nível Saturno, né? Não no nível PlayStation. Mas é uma indicação muito, muito bacana. Então, pessoal, esse foi o Saturno. Nós vamos pular para um outro console obscuro. Muito obscuro. Nós estamos descendo os níveis do inferno, assim, sabe? É quase isso, que nós vamos falar um console que 98% dos brasileiros pronunciam errado. Ele se chama 3DO. 3DO. Parece nome de biscoito, mas tudo bem, vamos lá. É o 3DO, o 3DO. Cara, eu nunca vi o 3DO. Ao contrário do que aconteceu com o Saturno, que eu já pude jogar nele e tal, nesses eventos. Nunca levaram o 3DO nesses eventos de anime que eu frequentava e tal. Então, eu devo ter visto talvez nesses vitrines de colecionador e tal, mas eu nunca encostei num 3DO. Ou como o Guilherme fala, o 3DO. Mas já emulei, cara. Já joguei algumas coisinhas. Tinha um joguinho do Hakusho que eu achava mó legal. E quando a gente começou a jogar algumas outras coisas, como o Need for Speed, que eu já peguei pra gente tentar gravar. Na época que a gente jogou o World Rush também. Não joguei tanta coisa não, velho, mas tem coisas interessantes sim do 3DO. Então, mas assim, é um console que eu literalmente não conheço, cara. Eu acho que quem tem a autoridade pra falar são esses dois aí. Alisson, tu chegaste a jogar? Tinha um amigo meu, que ele era muito roleiro, e a primeira vez até que eu cheguei a ver um Mega Drive portátil, que ele funcionava com uma antena de rádio gigante, antena gigantona, tipo aquelas de carro, sabe? Ele teve um momento da vida dele que ele conseguiu um 3DO. Que era o Mega Drive, porque a Tectoy bancou um projeto contra a SEGA japonesa, bancou um projeto de Master System que transmitia sem fio. Eu acho que era o Mega Drive, mas foda-se. Mas no caso aqui é o 3DO, né? Mas vai lá. Ele, em um momento da vida dele, ele conseguiu um 3DO e ele me emprestou por alguns dias. Ele sempre me emprestava videogame. O legal é que ele sempre me emprestava. E aí eu pude jogar. Só que ele só tinha um jogo, que era o Jax. Pô, jogo bom, cara, jogo bom. Isso aí. Só que só dava pra jogar em preto e branco. Em todas as televisões que nós tentamos jogar. Testemos a jogabilidade. Pode testar em todas as TVs.
a jogabilidade era sempre por causa de... Agora o filtro 6, né? Bonito. Sempre ficou preto e branco. Então ele nunca chamou tanto a atenção assim do 3DO pra gente. Porque logo ele conseguiu trocar e pegou um Dreamcast daí. Dreamcast. E eu nunca emulei. Então o único jogo que eu joguei foi o Jax. E eu gostei muito. Então, eu tive acesso ao 3DO junto com o Sega Saturn. O Alexandre levou lá em casa, a gente fez o empacotamento dele, só que o áudio foi... basicamente só gravou barulho. Tava impossível de ouvir alguma coisa. Mas a gente... aí eu tive acesso, eu joguei... Eu não lembro o que a gente jogou, mas a gente jogou... Nós jogamos Samurai Shutdown, isso, a gente jogou... Jogamos o Road Rash. Jogamos o Road Rash. Nós jogamos o FIFA. Isso, FIFA. Que mais que nós... Eu levei toda a coleção. Eu levei toda a coleção de inúmeros, incontáveis meia dúzia de jogos de 3DO. e vocês nunca emularam ele? Quem nunca jogou pessoalmente, nunca emulou? Fora Marcos? Você, Alisson? Ah, tu jogou, né? Todo mundo jogou. Joguei só... Eu chamava de Jax, falam Gex, né? Mas eu chamava de Jax, porque eu sempre Jax, e eu nunca emulei, não. Jax também. Nunca me chamou a atenção de tentar emular ele. Como foi que tu jogou os jogos pro podcast que a gente falou dos jogos 3DO? A gente não falou sobre jogos 3DO. A gente falou do Road Rash, pegou a versão do Play. Eu só joguei as versões do Play só. E do computador. Então, olha só, a gente tá tentando aqui e não vai pra frente, mas uma coisa muito importante. A dinâmica hoje tá estranha, né, cara? Sim, vocês são uns baita bundão, não falam nada. Olha só, pessoal, o 3DO, que nem eu falei isso em off, é um console que tava na Deep Web, cara. Acho que 8 pessoas no Brasil inteiro tiveram acesso a esse console. Na época do lançamento dele. Sepá, é uma pena que... Posso te contar uma pessoa que teve acesso a ele na época? Podes. Alexandre Machados. Em que cidade? Frederico Westphalen. Meu Deus do céu, Frederico Westphalen tem tipo 14 pessoas que moram lá. Meia rua. Meia rua e só um lado é asfaltado. Só do lado que vai. O que volta não. Não, o que volta nem que ninguém quer voltar, não, fica no chão mesmo. Então, olha só, eu via muito nas revistas Sega Saturn, 3DO, Neo Geo e outros consoles. Eu só tive acesso a esse bendito console em 2014, quando o Alexandre levou na minha casa, a gente gravou. Uma coisa que eu queria chamar a atenção nele, o esquema dos controles, que é o esquema de cascata, né? Um controle vai no console e o outro controle vai no outro controle, que eu achei tanto quanto estranho, mas depois que tu começa a jogar não é tão estranho, não. Até porque não faz muita diferença e até permite mais mobilidade. Sabe onde que isso é bom? Cobrança de pênalti. Ah, sim. Por quê? Porque como o cabo ele tem mais ou menos uns 2 metros, o cabo do controle do 3DO, 3DO é imenso. Então dá pra ficar um no quarto e outro no banheiro pra cobrança de pênalti e a TV no meio deles. Aí não tem problema de um ficar bisolhando onde é que o outro vai bater, né, cara? Mas olha só, o 3DO ele teve uma proposta muito interessante. Eu não vou aqui contar toda a história dele, porque ele merece um programa só pra ele, porque ele foi um console muito importante na história dos videogames. Bem, eu tive contato com ele em 1990 eu acho que foi por aí, cara, foi na época do E-Tetra, acho que foi em 94, porque ele saiu em 93 nos Estados Unidos. E eu acho que eu tive acesso a ele em 94. Se não foi em 94, foi em 95 junto com o Saturno. Eu fui uma pessoa muito, muito agraciada por nessa época morar em Frederico Westphalen, porque lá parece que era o lugar onde chegavam as novidades tecnológicas dos videogames, né? Enquanto o Guilherme não tinha nem visto aqui em Bento Gonçalves, que é do lado de Caxias do Sul, esse polo, sabe? Pujança de cidade. Polo metal mecânico, não? Polo metal mecânico e uveiro. E eu tive uveiro, lá... Nossa. Uveiro, eu lá perto do nada. Perto do lado do lugar nenhum. Tive contato com ele. E depois de aproximadamente quase 20 anos, eu consegui comprar ele em 2013. Comprei de um cara que estava anunciando no Mercado Livre, ele tinha sido pouquíssimo usado. Aí eu perguntei, cara, por que tu tá se desfazendo desse videogame, tá em tão bom estado, tá aqui cheio de jogos e não sei o que. Ah, cara, comprei um Xbox 360 e não jogo mais ele.
Então tá. Tinha ficado guardado anos e anos, ele falou. Não tinha mais interesse em guardar ele e vendeu beleza. Existem emuladores, sim, pra quem tiver interessado. O mais famoso deles e o melhor é chamado 4DO. Olha só, porque ele se chama 3DO, o emulador é o 4DO. E você consegue emular muito bem. Você consegue, inclusive, melhorar o gráfico do 3DO. O 3DO. Sim, esse que eu uso. O 4DO realmente é um... Tem também um chamado FreeDO. Isso, Free de livre, né? O 4DO, ele continuou o que foi começado pelo FreeDO. O FreeDO estagnou e o pessoal liberou o código e ele se transformou no 4DO. Vale muito a pena. O que eu posso recomendar? Olha, o Jax é um jogo de plataforma muito interessante, muito bom. Eu posso recomendar também o Samurai Shutdown, que é a versão mais próxima de arcade que você consegue encontrar nos consoles, não da série toda, Samurai Shutdown, mas da primeira versão desse jogo. E deixa eu ver que outro jogo maneiro, legal. O Road Rash. O FIFA é um caso muito interessante, porque assim como o Oculus Rift e os outros, o Samsung, como é que chama do Samsung? Samsung Gear? Eu acho que é Snack Blacker. O FIFA do 3DO, ele pode causar enjoos e tonturas, o Ministério da Saúde adverte, porque ele tem movimentação 3D, a câmera roda, o jogo tem a câmera na disposição dos jogos modernos de futebol, mas os jogadores eles não são 3D, eles são sprites e não tem tanta movimentação nos sprites, não tem tantos quadros para fazer a movimentação dos jogadores. Então isso acaba deixando o jogo pouco fluido e realmente parece que o jogo também não roda liso, não tem muita... não tem fluidez, acaba ocasionando esse problema de tontura. Quem for jogar, baixar ISO e rodar no emulador, vai perceber isso, pode dar um pouco de desconforto, mas o jogo é divertido, vale muito a pena. No intervalo dos jogos, ele traz vídeos de lances históricos das Copas do Mundo anteriores. É muito interessante. Tem a cabeçada do Pelé que o Gordon Banks defendeu, tem o Brasil na final de 70, tem vários vídeos, é bem interessante. E o que eu tenho pra falar do 3DO é isso, o resto fica por... tem uma curiosidade muito interessante. Ele era aclamado como o grande videogame da nova geração, que ia deixar os videogames anteriores, né, o Super Nintendo, o Mega Drive, no chinelo, porque ia ter capacidades 3D, tava até no nome do videogame, olha só, 3DO. Só que quando os kits de desenvolvimento começaram a chegar nas produtoras, eles deram uma pequena mudada, uma brincadeira, deram uma pequena mudada no nome de 3DO para 2,5DO, porque ele não era tão potente assim quanto o marketing fazia acreditar. Os jogos que são em 3D, eles realmente são bem primitivos, eles sofrem, não é nada que... nem se... o Saturno é o Play 4 comparado com o 3D do 3DO, pra ter uma ideia. Então ele funcionava muito bem para jogos 2D, e para 3D ele tava engatinhando ainda. Acabei. Alexandre Machado, sobre qual console nós vamos falar agora? Marcos Melo, falaremos sobre um console que eu nunca joguei na minha vida, nunca ouvi pessoalmente em minha vida até agora, tenho vontade de tê-lo, porque eu acho ele bonito pra caramba, e ele se chama Neo Geo. Muito bem. Pra quem não sabe, né, o que é o Neo Geo? Ele era uma plataforma de arcade, né, basicamente. Mas alguns lugares seletos do Brasil, pelo menos, né, que é a nossa realidade aqui, tinham os consoles, né, do Neo Geo que eram baseados na estrutura do arcade, que tinham duas versões, né, o Neo Geo cartucho e o Neo Geo CD, que veio futuramente. O Neo Geo de cartucho era basicamente a placa do arcade montada num gabinete de console, e que ele ligava na TV e dava pra jogar. Vários joguinhos de luta que saíam pela SNK,
Neo Bomberman, fiz vários jogos do Bust a Move que saíram também. O Bust a Move, o jogo é o de puzzle, né? Não o jogo de dança. E alguns outros jogos de navinha, né? Como o próprio Sonic Wings. Eu não diria puzzle, eu diria grudar a bolinha. Grudar a bolinha, né? Que é o Puzzle Bubble, né? Pra quem não tá conhecendo pelo nome Bust a Move. Que o nome japonês original era Puzzle Bubble. Mas, e claro, né? Muitos dos jogos do Neo Geo, quem teve essa cultura de fliperama, jogou nos arcades, né, da época também. Eu mesmo, apesar de eu não ter tanto, joguei King of Fighters, joguei Fatal Fury, o próprio Samurai Shodown, que a gente já falou aqui várias vezes, nos arcades que tinham lá em Tefé. E vocês? Cara, só vi em revista. Ou melhor falando, e vós jogaste? Eu só vi em revista, acho que como grande parte da minha cidade nunca vi um Neo Geo. É errado falar. Eu nunca joguei um Neo Geo. Aí tu pode botar 3 asterisco, observação lá embaixo em fonte 2. Se tu jogou em arcade, tu pode meio que ter jogado o Neo Geo por tabela? É bem isso, cara. Tu jogou no arcade, tu jogou mais ou menos o que o console era, né? Pelo menos o de cartucho, porque o CD era aquela placa MVS, se eu falei errado. MVS. Então, basicamente, eles pegaram um fliperama em si, fizeram umas adaptações ali, um miguezinho aqui, um chuncho ali, e lançaram como console. E se eu tivesse dinheiro hoje, eu vi no Mercado Livre um preço muito bom do Neo Geo, que vinha o Neo Geo Pocket junto. Eu fiquei muito pilhado em comprar o Neo Geo CD. Parou. Tem alguém enchendo um copo de refri e não botou no mudo. Cerveja, cara? Foi sem querer aqui. Vá tomar no meio do seu cu, vagabundo sem vergonha. Nossa, essa música da Cláudia Leite. Vagabundo, sem vergonha. Vai uma frase de novo. Então, eu queria comprar muito o Neo Geo, achei aquela edição Gold que tá vendendo no Mercado Livre por 1.000 doletas, que acompanha junto o Neo Geo Pocket. E mais um monte de outras informações de jogos. O único problema é que o Neo Geo tem aquela... como o leitor ele tem a velocidade muito alta, ele tem aquele problema que atrapalha um pouco, né? Como ele lê o jogo rápido, então fica um pouco ruim de jogar, né? O Neo Geo CD, ele tem um problema gravíssimo de loading, porque mesmo ele tendo vindo depois do PlayStation e depois do Saturno, ele vinha com uma unidade de CD de 1x. Para você ter uma ideia, 1x é a velocidade com que um CD de música é lido por um reprodutor. Pode ser um aparelho de som 3-em-1 da Philips Valita, pode ser um CD de carro. Aquilo ali é 1x. Alexandre, diga-se. Tu que és o cara mais capacitado a falar isso, o cara mais graduado, existe lá na Rússia, que muita coisa a vender lá, existe alguma modificação pro Neo Geo para ter um leitor melhor? Nunca ouvi falar de uma modificação para ter um leitor melhor. Na verdade, essa modificação, por assim dizer, foi feita pela própria SNK, que é o Neo Geo CDZ, que ele não aumenta a velocidade para 2x, como era o Saturno e o PlayStation, mas ele sim implementa um buffer maior entre o CD e o videogame em si. Então isso acaba mascarando a falta de velocidade do drive de CD. E para quem não sabe o que é 1x, essa medida que eu falei aqui, significa 150 kilobytes por segundo. Que hoje em dia é algo absurdo, né? Que, se eu não me engano, é a velocidade de transferência de um drive de disquete. O Neo Geo, eu vou confessar que como eu era fã de uma franquia de jogo de luta, que na época dos anos 90 eu gostava muito mais que Mortal Kombat Street Fighter, era a franquia Fatal Fury, e depois eu tive acesso ao Fatal Fury no PlayStation 1, e quem puder jogue, é o Fatal Fury Realbound, se eu falei certo. Falei certo, Marcos? Realbound, isso. Isso aí, eu não lembrava o nome. É algo impagável, é sensacional. Depois tu joga King of Fighters também. Então eu sempre quis jogar um Neo Geo para ter acesso à franquia Fatal Fury, King of Fighters, por causa esse fanatismo que eu tinha, onde eu era muito fã do Terry Bogard, e sempre quis ter o boné do Terry Bogard. Quem sabe um dia eu compro um boné parecido do Terry Bogard. Faz um. Não, cara, tem que ser escrito Neo Geo, né? Só não tem aquela jaqueta dele terrível com aquela estrela imensa atrás. Não é uma jaqueta, é um colete. Sim, inclusive vai lembrar da telinha clássica, né, de loading do Neo Geo, que era aquele macaquinho fazendo malabarismo. Malabares. Por falar em Neo Geo, quando você liga o videogame, o som é muito bonito. A musiquinha do Neo Geo é muito legal. E, observação, o canal Fliperama jogou um jogo de Neo Geo, hein? Nossa.
Pô, jogaste isso no jogo de Neo Geo? Nós jogastes, está gravado e logo editarei, estará no ar um jogo que a gente jogou que é sensacional, é muito bom o jogo, é divertidíssimo. É tipo aquele jogo assim, vamos fazer uma bagunça, tomar uma cervejada, comer uma churrasqueada e jogar esse jogo, né? Indicações, então, olha, eu indico primeiro eu vou indicar Fatal primeiro. Fury, caralho. Fatal Fury, cara. Joga Fatal Fury. Se tu não jogaste Fatal Fury, tu é moleque. Eu reforço ainda com o Real Bout. Tem 2 jogos do Real Bout Fatal Fury que são bonitos demais, cara, pro Neo Geo. Eu recomendo o jogo que nós vamos jogar, que o Guilherme agora tem a obrigação de editar rápido, antes que esse cast vá pro ar, porque ele é um jogo divertidíssimo, mas eu também poderia citar aqui Sonic Wings, que todo mundo já deve ter jogado no Super Nintendo. Sonic Wings. O Metal Slug, pelo amor de Deus, meu povo. Metal Slug nasceu... Não, Alexandre. Não? Metal Slug. Desculpa, Metal Slug. Metal Slug. E só voltando no tempo agora, complementando o que o Guilherme disse, eu também só conheci o Neo Geo de revista e achava ele lindo demais. O controle dele sempre me fascina. O direcional que não tem setas e os botões coloridos e o formato com os cantos redondos do controle me deixavam maluco. Ele é lindão. As cores do controle, dos buttons, é muito bonito. E vai ficar o link no post do Neo Geo em madeira aí, que é muito bonito também. Ah, deve ser uma loucura. E você, caro Alisson, o encantador de jacaré? Ele tá encantando jacaré. Ele tá encantando jacaré, né? Tá ocupado. Tá ocupado e não tá não muito pôde frio, falar. tá muito frio aqui dentro do frigorífico hoje. Por que você tá no frigorífico, Alisson, do jacaré? Porque meu computador antigo novo, na verdade, né, que eu tava utilizando, estragou e eu tive que ressuscitar esse aqui que é velho e parece um frigorífico essa ventoinha dele. Excitar? Ressuscitar. Teve que encantar que nele passa um jacarés, né? E o cooler do processador dele parece uma ventoinha. E eu tô com medo de mexer pra tentar limpar. Rapaz, o cooler não funciona. É uma ventoinha. Parece uma ventoinha de frigorífico, então. É um exaustor. Mas eu vou... O único jogo que eu joguei do Neo Geo, eu nem comentei ainda que eu tinha jogado Neo Geo, mas eu joguei na casa de um amigo. Mentira. E ele tinha até... Não era um amigo. Mentira. Na verdade era o vizinho da frente da minha casa lá, ele tinha com aquele controle arcade, sabe? Aquele controle grandão. O arcade, sim, que tem o manche e os 6 botões. Ele tinha o King of Fighter que a gente jogava. Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos de idade. Eu nunca emulei ele também, então... Aí o único jogo que eu posso dizer pra todo mundo jogar é ele, né? O 96, o KOF 96, que era muito bom. É um dos melhores. Na verdade, é o primeiro, não é o primeiro? Ou não? Não, 94 é o primeiro. Ah, 94. Mas é muito bom. E recomendo pra quem gosta da franquia King of Fighters. 96, 97 e o 98 eu acho que são os melhores. Sim, se eu não me engano foi aí que eles introduziram aquele sistema de Advanced versus o Extra, né, para os especiais, que era ou carregando no meio da batalha, recebendo e dando golpes, ou energizando como se fosse os caras do Dragon Ball aumentando o Ki. É massa ficar fazendo um gritinho daí. Minha primeira... Marcos, como é que fala botar pilha aí no Amazonas? Cara, a gente fala bota pilha. Eu pensei bota que fosse jiboia. Jiboia? Cara, é doente. Esse Alexandre é doente, cara. Tá louco da cabeça. Vocês aí não usam animais pra expressões, assim? Eu pensei que fosse assim. Depende, pra algumas coisas sim, mas tipo, o bota-pilha é bota-pilha mesmo, tipo, da corda. É isso, da corda. Uma corda de cipó ou corda normal? Boa. Então, a minha recomendação primeira é o Garou The Mark of the Wolf, né? Que é como se fosse... são os personagens do Fatal Fury, só que alguns anos mais velhos. Inclusive tem filho do Gizzy Howard. Isso, tem filho do Gizzy Howard, que é criado pelo Terry. Tem uma galera legal. E o segundo jogo... Cara, o Gizzy Howard, só uma observação, é um dos antagonistas mais filhos da puta e furiosos de todos os jogos de luta que já existirem. Eu achava ele bem genérico antes. Hoje que eu acho ele um personagem carismático. Ele é um cara fortão, né? Com aquela roupinha de karatê e tal. Mas ele é um personagem bem interessante. E a minha segunda recomendação é o Neo Bomberman, que também é do Neo Geo. E como a gente já comentou, eu gosto bastante do Bomberman. E o Neo Bomberman é um dos jogos mais coloridos e tal. E ele não tem tantas coisas como o Bomberman 94, que é o meu preferido, e o Bomberman 5 do Super Nintendo.
Mas ele é um jogo originalmente de arcade, né? Então ele é rápido e ele é legal pra jogar multiplayer também. É isso. Partindo então pro próximo, para a nossa finaleira. Eu sei que vai ficar com gostinho de quero mais. Nós só vamos fazer a parte 2 desse programa se tiver gente dizendo quero a parte 2, quero a parte 2. Mas para terminar essa, eu vou puxar aqui um console que esse sim é difícil de alguém aqui ter jogado. TurboGrafx, vulgo PC Engine. Ninguém jogou, acabou o cast, então falou o pessoal até. PC Engine é um console legal. É legal pra caramba até. PC Engine. Eu só joguei nada, nem no emulador, muito menos no real, mas ele é um console interessantíssimo. Vários jogos nasceram no TurboGrafx. TurboGrafx ele era conhecido nos Estados Unidos e PC Engine, não, era o contrário, PC Engine nos Estados Unidos e TurboGrafx no Japão, PC Engine, no Japão. É mesmo? É no Japão PC Engine e nos Estados Unidos é TurboGrafx. TurboGrafx 16. Não corta o nome dele. Apesar dele ser um videogame de 8 bits, ele se sobressaía na qualidade gráfica porque ele tinha um chip de vídeo muito fodástico. Então ele era como se fosse um 12-bit. Processador de 8 bits, mais a placa de vídeo, o chip de vídeo furioso. Isso é bem interessante, cara. É como se fosse uma placa de vídeo. Tipo, ele tinha um processador de vídeo separado do processador principal, né? Isso dava aquele gráfico bonito que o console tinha. Só que uma característica bem peculiar dele é que ele tinha poucas camadas de paralaxe, né? Que é aquele efeito de pseudo 3D que dá, principalmente em jogos de plataforma, né? Por exemplo, o cenário de fundo vai passando mais devagar que o cenário que está à frente. E o TurboGrafx, né? O PC Engine, ele tinha poucas camadas dessas. Mas, apesar de tudo, tem muitos jogos clássicos. Pois é, mas ele compensava essa falta de parallax com uma quantidade absurda de cores simultâneas na tela que ele conseguia mostrar. Para vocês terem uma ideia, o Mega Drive, oficialmente, ele consegue mostrar 64 cores simultâneas. Você consegue, com um truque de software, sabendo programar bem ele, mostrar muito mais do que isso. O Sonic, 65 por exemplo, cores. o Sonic, por exemplo, ele tem uma paleta de cores de 75 cores. Mais do que tu não pode esquecer que o Mega Drive tinha o Blast Processing, né? Que deixava o Mega Drive em Ultra Blaster Mega Drive, né? Isso, Ultra Blaster. Rápido, né? O Super Nintendo tinha uma paleta de cores simultânea de 256, mas de um total, de um universo de 65.536 variações de cor. E o TurboGrafx, ele tinha uma paleta de cores da mesma quantidade do Mega Drive, 512 cores, só que enquanto o Mega mostrava oficialmente, né, 64 cores, o TurboGrafx conseguia inacreditáveis 481 cores. Nossa. O que ele perdia de quantidade de planos simultâneos na tela, ele ganhava pela quantidade de cores. Isso deixava os jogos dele muito característicos. Joias. Joinha. Mas ele tinha também um addon, né, cara? Assim como o Mega Drive teve o Mega CD, Sega CD, teve também o TurboGrafx CD ou o PC Engine CD, que era o acessóriozinho para colocar para rodar os jogos a partir de CD, e aí tinha adições de efeitos de parallaxe e tudo mais, como é visto no próprio, que pra mim, né, um dos melhores jogos de Castlevania, que é o Round of Blood, que inclusive o Guilherme jogou o remake dele pro PSP. Isso, e eu vi que saiu na PSN pro PS3 e pro PS Vita, estarei eu comprando logo. Os RPGzeiros vão lembrar de uma franquia que talvez eles não saibam, mas surgiu no PC Engine, que é a franquia YS. Que tem composição do Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro é o sonoplasta dessa franquia de jogos. Vocês não entenderam a minha piada, né? Isso. Não, eu ignorei-a completamente porque ela foi muito ruim. Yuzo Koshiro, pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, ficou mundialmente famoso por ter composto as trilhas supimpas e inacreditavelmente boas do Streets of Rage. Meu jogo do coração. My Heart. Vale revelar aqui, Alexandre, que a gente tem um episódio perdido do Streets of Rage? Temos um episódio perdido do Streets of Rage que... Nós vamos regravar. E eu quero só dizer uma coisa. Como eu joguei todos os Streets of Rage de cabo a rabo, remake... E encontrei muito remake feito por fãs de formas diferentes e modificações
pros Street of Rage. Nós vamos fazer o podcast definitivo do Street of Rage. Vai ter tudo lá. Até quanto de dano tira cada golpe dos personagens principais e dos inimigos. Então, e a gente não comentou ainda que o PC Engine, o TurboGrafx 16, ele usava como uma mídia proprietária uns cartõezinhos, né? Que era como se fosse cartucho do jogo, que eram os Who Cards. Exatamente. Desculpe, eu te atrapalhei. Continue, senhor jovem Marcos Melo, doutorando em biologia. E ele tinha esse nome engraçado porque o console ele foi feito de uma parceria da Hudson, né? A Hudson Software que fez o Bomberman, inclusive vários jogos do Bomberman para o PC Engine, com a NEC, que era uma empresa que fazia computadores no Japão. A mídia de armazenamento do PC Engine TurboGrafx 16 eram realmente cartões bem pequenininhos, pequenos mesmo, porque o videogame em si era minúsculo. Muito, parecia um Discman. E uma curiosidade, era um videogame que só dava pra jogar de 1, só tinha uma entrada pra controle. Sério? Ou dava pra jogar de 2. Porque como eu nunca o vi funcionando, nunca o vi com outra pessoa, nunca o joguei nem em emulador, e nunca vi nenhuma foto de pessoas jogando em 2, tudo que eu vi foi jogo de navinha, plataforma, esporte, qualquer coisa que seja, sempre com uma pessoa jogando, eu não sei informar com precisão se dava para jogar de 2. Mas voltando sobre a mídia de armazenamento, depois ele mudou dos Who Cards para CD, quando vieram os ADD-ON, e houve uma versão que o CD não era ADD-ON. O videogame em si já tinha o CD, que era o PC Engine CD2. Tá, vai estar o link no Duo, CD Duo, coisa assim. Vai Super Duo, tinha o Super Duo que tinha mais memória, não sei o que. Vai estar aí o link no Porsche, não precisa ficar preocupado, você não vai perder nenhuma informação. Vale a pena conhecer a história desse grande videogame que no Japão fez muito sucesso e no Ocidente não teve a mesma sorte. Tá, deixa eu só fazer uma adição a essa história dos controles. Realmente o console só tinha uma entrada, mas tinha um acessóriozinho que era o Turbo Tap, que conectava nessa entrada e dava para conectar até 5 controles. Olha aí, Marcos Melos fazendo pesquisas ao vivo enquanto grava. Isso aí, ó. E sabe o que é isso aí? Isso aí é proatividade. Merece aumento. Merece um aumento, uma pessoa proativa. Alisson, Marcos Melo, você vai ter um aumento de serviço. Isso, tem uma pessoa, só mostra uma coisa que tem uma pessoa estrogonófica, né? Cabriocárica total, né? Master Race, né? Marcos Melo, você que tá aí fazendo o doutorado, toma um tempo pro doutorado pra jogar, pra indicar joguinhos do PC Engine. A minha primeira recomendação ela vai pra quem é fã de jogos de navinha, tá? Durante muito tempo foi um dos meus gêneros preferidos. E o TurboGrafx, né, /PC Engine. Marcos, sabia que nós temos um programa que fala sobre gêneros? Vai estar aí no Porsche também. Sim, vai estar ali que vai estar aí no Porsche. Nós falando sobre gêneros dos jogos. Quantos gêneros existem, onde um gênero termina e outro começa. Spoiler, são 233 gêneros. E é engraçado que o TurboGrafx, ele era um celeiro, cara, para jogos de navinha. Tinha muito jogos de navinha. Assim, claro que sempre tem muito ruim, mas tem muitos jogos bons de navinha nesse meio todo, cara. Tinha R-Type. Tem R-Type, tem Gradius, tem o Parodies, que é a paródia do Tinha Gradius. Tinha os Zenius, Zenix. É os Zivius. Isso. Tem o Salamander, que é um spin-off do Gradius. Pensei que fosse o jogo da Centopeia. Centopeia não, do lagartinho, sei lá, Salamandra. Sim, tem o Download, que apesar do nome é um jogo de navinha bem interessante. Tem Download 2, que é Down separado Load. Tem o Fantasy Zone, que nós já comentamos, eu acho que numa das entrevistas com um dos game devs aqui, que é o jogo de navinha colorido e tal, da Sega, que foi cortado. Tem o Airzonk, que é um jogo de navinha baseado no Bonk, que é um personagem da NEC, que saiu, inclusive, vários jogos dele no PC Engine, e saiu alguns pro Super Nintendo também. O Bonk é aquele gurizinho cabeçudo da pré-história, não é? Isso, o molequezinho cabeçudo e tal, e tinha um jogo de navinha baseado nele. Então é isso, cara, joguinho de navinha, PC Engine na veia. Eu não tenho nada a oferecer em relação a jogos, mas pela importância histórica, mesmo sem conhecer, eu vou indicar para que se jogue os RPGs YS, por causa do Yuzo Koshinha. Já vale pelo Yuzo Koshinha.
Tens algo a declarar-te? Eu não tenho não, cara. Fala do Castlevania, cara. Que tu já citaste antes, mas o Rondo of Blood, falei certo? Isso mesmo. Como eu só tive a experiência perante a um PlayStation portátil, o vulgo conhecido toda a vida como PSP ou PSP, e eu achei o jogo sensacional. Principalmente, eu gosto de jogo com cor viva, desse tipo, assim, bastante chamativo. Ele é bastante bonito, visualmente ele é incrível. Gostei muito do jogo e eu acho que esse aí é um jogo sensacional por TurboGrafx. E tem na PSN, se você quiser comprar. Acho que, se não me engano, tava custando 4 Dilmas brasileiras e vale a pena aí. Sim, vale a pena, por 4 conto, cara. Um dos melhores Castlevanias que existem. Uhum, é verdade, né? O R$4 ou R$4.000? R$4, ele é um jogo pequenininho. É um jogo pequenininho ou o preço pequenininho? Os dois. Ele é um jogo que não demanda espaço muito no computador e no seu device, como os chatos começam a falar. Né? Sabe como se fala computador na França? Computador, com a boca. Ordenador. Ordenador. E não se fala programa, se fala... Eu não sei como Gerard Depardieu. Fala Pierre. Depois dessa, acho que é melhor a gente ter que fechar, né? Depois dessa aí, a melhor piada até agora do programa. Eu me despeço de vocês, caros amigos. Falta só o Alisson Jacaré Master fazer as suas indicações, caso ele queira, caso o frigorífico permita ele sair do abate dos jacarés para dar a sua opinião. Mas eu por aqui já me despeço e bola pra frente, é isso aí, vamos levantar a cabeça, seguir atrás dos 3 pontos no próximo jogo. Nem sei o que é um PC Engine. Pessoal, esse foi mais um podcast. A gente agradeceu no início e a gente volta a agradecer que todo assunto, pauta que quer ser, da nossa forma, lógico, que vocês querem ouvir, é só comentar ali. E se você que odeia o Alexandre, me odeia o Alisson e o Marcos, comente. A gente quer conversar, a gente quer trocar ideia. É isso aí, a gente quer se divertir, né? Como fala a Cyndi Lauper, a gente só quer se divertir. Eu ia trocar o Girls por jogadores, só querem se divertir. Nossa, esse é muito paia. Encerra aí, ó. Encerra esse podcast que eu tô tocando. Esse podcast tocando a música da Cyndi Lauper. Jesus, nem eu teria coragem de botar isso. Cara, depois que tu botou o Araqueto. Não, o Araqueto foi demais, cara. Não foi, cara. Só tu que não gostou, cara. Cara, tu deixou de tocar muita música, cara. Tu já esqueceu de tocar Chorando Se Foi, como um dia já me fez chorar. Essa vale a pena. Mas eu tô pensando numa outra melhor, cara. Deixa comigo. Tieta não foi feita da costela de Adrão? É a mulher diabo e a própria tentação. É isso aí, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Compartilhe esse podcast para outras pessoas ouvirem e se divertirem perante como nós e vós que ouvirdes agora. E até a semana que vem com mais um podcast e mais loucura entre nós aí. Falou! Fale a palavra. Falou. Até semana que vem ou até daqui a 2, 3, 4, 5.